Bem-vindo de novo ao Assista Rápido Resumo de Filmes. Hoje o resumo vai ser de um filme de comédia, fantasia e mistério, lançado em 2009, que se chama Símbolo. Tomem cuidado pois existem spoilers à frente. Fique atento e se cuide. Um japonês de pijama acorda em um quarto branco, vazio, sem portas ou janelas. Ao se aproximar de uma das paredes, encontra algo peculiar saindo dela, uma protuberância em forma de um membro masculino. Depois de o cutucar algumas vezes, ele pressiona a ponta, o que faz com que centenas de anjinhos saiam do chão e das paredes, permanecendo lá apenas por alguns segundos antes de sumirem novamente. No entanto, agora todos os seus membros estão saindo da parede e do chão. Esta é a fase conhecida como aprendizagem. Ao perceber que estava preso, implora por ajuda mas não tem sucesso. Ele decide começar a pressionar os vários botões para ver o que acontece, e cada vez um objeto aleatório diferente cai na sala, desde uma pequena escova de dentes até um grande vaso. Ao pressionar o mesmo botão novamente, ele recebe o mesmo objeto, e é testando esse conceito em um botão que ele ganha uma grande pilha de pauzinhos. No entanto, sua diversão dura pouco, pois quando ele aperta o botão ao lado do pauzinho, um pequeno carrinho sai da parede e o atinge nas pernas. O próximo botão que ele aperta se transforma em uma bunda, que solta um gás em seu rosto. Horas mais tarde, o homem acumulou uma enorme variedade de objetos aleatórios na sala, e quando ele joga uma bola na parede, ela aperta um botão que lhe dá sushi. Isso o excita porque ele está com fome, mas percebe que está faltando molho de soja. Ele pede a alguém mas não obtém resposta. Então ele pressiona repetidamente o botão do sushi até que ele tenha um monte na frente dele, mas ainda sem molho. Desistindo, o homem começa a comer o sushi e acha bastante delicioso, mas assim que termina o último pedaço, ele aperta o botão para mais e fica furioso quando uma garrafa de molho de soja finalmente aparece. Depois de empurrar a garrafa com raiva, ele aperta um botão diferente e pega um par de óculos 3D antigo. Quando ele os coloca, ele consegue ver um anjo bebê apontando para seu membro, e o homem fica feliz porque acha que pode ter encontrado a resposta. No entanto, depois de pressionar esse botão em particular, tudo o que ele recebe é uma contagem regressiva e uma bunda gigante soltando gás nele. Algumas horas depois, ele leu 5 volumes de um mangá que achou muito divertido, mas quando aperta o botão para obter o sexto, ele recebe o sétimo. Frustrado, ele começa a experimentar outros botões, que lhe dão o oitavo e o nono, mas não o sexto. O último botão que ele tenta tem uma surpresa importante para ele. Abre uma parte da parede que esconde uma porta. O homem comemora esta descoberta, mas em sua excitação, ele perde a noção de qual botão é o que abre a saída. Ele tenta um ao acaso e chocantemente vê um homem da tribo africana correndo de parede em parede, e o próximo faz água cair em sua cabeça. O terceiro acaba sendo o que ele precisa, e assim que a parede se abre ele corre, apenas para a porta fechar em seu rosto. Sua segunda tentativa termina da mesma maneira, então ele percebe que a porta só permanece aberta, enquanto a ponta do membro estiver para baixo. Então ele começa a tentar diferentes maneiras de alcançar. Primeiro, ele vai para uma posição de corredor, e a pressiona com o pé. Em seguida, ele tenta pressionar com o mata-moscas o mais longe possível, esperando que a distância faça diferença em seu tempo de corrida, mas nada disso funciona. Seu próximo plano é subir no carrinho e o empurrar depois de pressionar o botão, mas depois de algumas tentativas, ele aceita que simplesmente não consegue. O que ele precisa fazer é encontrar uma maneira de manter a ponta do botão pressionada. Então ele coloca o vaso enorme em cima dele, mas o botão ainda consegue ficar para cima. Então o homem chega à conclusão de que precisa encher o vaso para deixar mais pesado. Primeiro, ele tenta o botão de água, mas é inútil pois a água só cai sobre ele e em nenhum outro lugar. Sua próxima tentativa envolve encher o vaso com sushi, mas fica tão pesado que ele nem consegue mais levantar. O gargalo do vaso também é muito estreito para a mão dele passar, então o homem não tem outra escolha a não ser usar os pauzinhos para remover o monte de sushi pedaço por pedaço. Momentos depois, uma vez removido o suficiente, ele aproxima o vaso dos botões. Quando ele chega lá, tem que colocar o vaso no chão novamente, porque ele perdeu o botão certo mais uma vez, e quando ele tenta o homem africano sai e acidentalmente esbarra no vaso, fazendo com que quebre ao meio. Isso leva o homem ao limite, e gritando sem parar, ele encontra o botão certo e começa a cobrir com sushi. Porém também não funciona, e o pequeno membro aparece entre o arroz. Em seguida, o homem tenta cobrir o botão com fita adesiva e depois uma chapa de aço, mas nada funciona. Depois de tomar alguns analgésicos para lidar com a dor e tirar uma soneca também, o homem quer lavar os dentes. Então ele aperta um botão para pegar água mas foi o botão errado, e este revela uma corda caindo do teto. Isso melhora instantaneamente seu humor, porque ele dá uma nova ideia. Ele abre a porta, usa a corda para se balançar pela sala e sai antes que a porta se feche. Infelizmente, quando ele tenta abrir a porta atrás da parede falsa descobre que está trancada. Ele volta para o quarto bem a tempo, antes da porta se fechar, mas a parede ainda o acerta ao sair. Frustrado, ele chuta a parede e ativa um dos botões revelando a chave da porta flutuando no meio do quarto. Como acontece com a porta, ela desaparece quando o botão não está ativo. Então o homem deve encontrar uma maneira de manter a chave na sala e a porta aberta. Mas primeiro ele precisa encontrar o botão novamente, porque se distraiu e o perdeu. Ao observar mais ou menos onde seu pé teria pousado quando ele chutou a parede, escolhe um botão apenas para fazer um cachorro sair da parede e latir para ele. O mesmo acontece
acontece com o próximo botão, mas felizmente, a terceira tentativa é bem sucedida. Enquanto mantém os olhos e a mão apontando para o botão, o homem anda para trás e pega um pedaço de sushi para marcar o botão certo. No entanto, quando ele pressiona, o cachorro sai novamente. Desta vez ele encontra o botão mais rápido e prossegue com seu plano. Ele faz a corda aparecer e se balança nela para alcançar os diferentes botões, mas ainda não é suficiente. Quando ele cai no chão, ele vê um desentupidor e tem uma nova ideia. Ele pode usar ele para tocar a parede e se empurrar mais longe. Depois de uma tentativa fracassada, o plano corre sem problemas, e a combinação de balançar na corda e se empurrar com o desentupidor permite que ele pressione a tecla do botão, pegue a chave, pressione o botão da porta e alcance antes dela se fechar. Ele não perde tempo e insere a chave na fechadura, girando rapidamente, mas ao tentar abrir a porta, encontra uma surpresa desagradável. Ela também tem uma fechadura separada na parte superior que requer 3 números para abrir. O homem sai correndo, sendo atingido novamente pela porta quando ela se fecha, e frustrado joga o desentupidor na parede oposta, ativando o botão que libera o homem da tribo africana. Ao ver o homem passar, ele descobre que há 3 números pintados em sua testa e percebe que deve ser a combinação que ele precisa. Como o tempo atrás da porta é limitado, o homem passa por todo o processo 3 vezes, uma para cada número a ser colocado. Na terceira vez, ele fica lá e abre a porta que está um pouco presa, então precisa de mais força para abrir. Quando finalmente consegue, o pedaço de parede atrás dele se fecha, e o deixa preso e sem espaço suficiente para terminar de abrir a porta. Devastado, o homem se senta no chão e começa a chorar, lembrando de toda a diversão que teve com os objetos que pegou dos botões. Ele também estava trancado lá, mas pelo menos tinha espaço para se movimentar e se divertir, e agora percebe que não apreciou o que tinha enquanto podia. De repente, ele sente uma brisa no rosto vindo da parede esquerda. Assim que ele toca a parede, encontra uma rachadura que indica que é uma parede falsa. Ele não perde tempo, abre o painel e sai correndo de lá. Logo chega a um misterioso corredor que está flutuando em uma área escura como breu. Parece que ele passa uma eternidade correndo em direção a uma saída, e quando finalmente chega a um quarto, seu cabelo está mais comprido e as cores de seu pijama estão desbotadas. Esta sala também está vazia e a porta que ele usa fecha assim que ele entra. Mas em vez de anjos bebês, aqui estão os adultos, que também desaparecem na parede, e só deixam seus membros de fora para serem usados como botões. Esta é a fase conhecida como prática. Enquanto isso, em uma cidade do México, a família do pequeno Antônio está preocupada porque o pai, um lutador conhecido como Escargoman, está mais calado e quieto do que o habitual. Sua esposa acha que pode ser porque seu próximo adversário é muito mais jovem que ele, mas o avô ressalta que o que importa é a experiência, não a juventude. Escargoman pega uma carona com sua filha, a irmã Karen, e ela o leva para o ringue de luta livre, para que ele possa começar a se preparar mais cedo, o que inclui trocar de roupa e orar para a Virgem. Na escola, Antônio está sendo intimidado por seus colegas, por apostar no Escargoman. À medida que a hora da luta se aproxima, a irmã Karen entra no seu caminhão e vai buscar Antônio e seu avô para os levar para ver o Escargoman em ação. Porém a irmã Karen não fica, e Antônio e seu avô encontram alguns lugares para eles logo antes do show começar. A primeira equipe, formada por Super Demon e Tequila Joe, entra no ringue. Então o Escargoman e seu parceiro Silver Eagle entram também. Silver Eagle é o primeiro a lutar por sua equipe com um começo brilhante, mas logo é dominado quando a outra equipe luta juntos contra ele. A equipe adversária continua gesticulando para Escargoman, dizendo para ele se juntar à luta, mas ele se recusa a fazer até que Silver Eagle faça um truque, e Super Demon e Tequila Joe batem um no outro permitindo que ele saia. Escargoman é rapidamente dominado, mas justamente quando seu oponente está prestes a acertar ele com uma cadeira, o homem na sala misteriosa pressiona um botão de membro, e faz com que o Escargoman magicamente estenda seu pescoço, e nocauteie os dois oponentes com um golpe de cabeça. Na sala, nada acontece, o que chama a atenção do homem para que ele continue pressionando o mesmo botão, fazendo com que Escargoman nocauteie Silver Eagle, o árbitro, Antônio e até a campainha. Não vendo resultados, o homem começa a experimentar botões diferentes. Um faz com que o vocalista de uma banda de metal cuspa fogo acima de sua plateia durante um show em Los Angeles. O outro faz um mágico russo falhar em seu truque quando tenta fazer seu assistente desaparecer. E o terceiro faz um homem na China latir para seus próprios cães. O homem está prestes a desistir quando vê uma luz vindo de cima e percebe que, ao contrário do último quarto, aqui não há teto e ele pode ver os anjos voando ao longe. Ele decide tentar algo completamente novo desta vez. Em vez de pressionar os botões, ele os usará para escalar as paredes. Funciona. E toda vez que ele pega um botão com as mãos ou pisa neles com os pés, algo incrível acontece na Terra, desde flores desabrochando até um elefante morrendo. Quanto mais alto ele vai, mais complexos os efeitos se tornam. Não é mais apenas a natureza, há também a humanidade, e as pequenas e as grandes coisas, como uma torradeira e o pouso na lua. No momento em que ele chega ao topo, tanto o cabelo quanto a barba do homem cresceram, e ele não precisa mais se segurar na parede. Agora ele pode flutuar também, assim como os anjos, e usando toda a sua experiência adquirida com o treinamento nas salas anteriores, ele abraça seu papel de Deus e começa a escolher os maiores sucessos da humanidade de propósito, em vez de apertar botões aleatoriamente. Quando ele termina, ele está cercado por penas em vez de paredes, e
entra em um portal brilhante que o leva para a última sala. Esta sala tem os continentes do mundo em suas paredes, e um enorme botão de membro que o homem está prestes a pressionar. Esta é a fase conhecida como o futuro. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhum resumo de filmes.